Olá, estamos aqui para mais um episódio da nossa série Desenvolvimento Contínuo e Aprendizado. E o tema que vamos tratar hoje é Design de Programas e Treinamento. Eu sou a professora Daniele e estou aqui em conjunto com a professora Fernanda. Olá, muito bom estar aqui novamente, trabalhar essa temática tão importante para os nossos alunos e para todos que estão aqui querendo aprender um pouquinho mais e se aprofundar no tema. Com certeza. E professora Fernanda, quando a gente olha, para o momento que nós estamos hoje da nossa sociedade, nós fazemos uma reflexão muito grande porque nós estamos numa sociedade da informação e não numa sociedade do conhecimento. E essa sociedade da informação leva à necessidade nos ambientes empresariais, nas comunidades onde nós estamos inseridos, a ter um olhar muito específico para a capacitação e o treinamento de forma contínua. Só que quando a gente olha para os programas e modelos que a gente tem hoje em dia de capacitação e treinamento, fica também uma incógnita e uma interrogação. Será que eles são eficazes? Será que eles são eficientes e chegam a ser efetivos? E nós temos ouvido falar muito na atualidade sobre um modelo chamado 70, 20 e 10. O que significa essa sigla 70, 20, 10? Então, vou começar falando sobre isso que você disse, sobre a preocupação em treinamentos, em capacitações realmente eficazes. Por quê? No perfil organizacional, historicamente, então, eu atuo nisso ao longo de alguns anos, né? Então, assim, as empresas, elas entenderam que, nossa, eu tenho que fazer treinamento, eu tenho que capacitar, eu tenho que colocar as pessoas para aprenderem e, assim, gente, todos precisamos aprender e desenvolver a partir da rotina que é desenvolvida e é muito dinâmica. Porém, os treinamentos, eles eram construídos muito engessados. Por exemplo, se nós tínhamos ali um setor de vendas, então a capacitação era voltada só para a comunicação. Essa pessoa tem que ser falante, tem que desenvolver o perfil de convencimento e tal. E realmente, essa questão específica no perfil de vendas é eficiente, mas não é só isso. Então, assim, como montar, como elaborar, até isso também não era uma preocupação. Então, normalmente chamava-se algumas pessoas na própria organização, aquela pessoa que talvez tinha uma desenvoltura naquele tema, falava, olha, você vai dar um treinamento aqui porque você é um bom vendedor, porque você é o melhor, então você vai capacitar o restante. E esses modelos, eles foram acontecendo e no processo assim de crescimento e desenvolvimento das organizações, elas foram percebendo que tinha ali uma lacuna e que essa lacuna não estava resolvendo os problemas e estava criando outros. Então, grandes estudiosos, pessoas da área de recrutamento e seleção vieram trazendo modelos testados e que realmente conseguem atender ali com assertividade esses treinamentos. E a partir daí é que surgiram, algumas metodologias, entre elas essa que você está dizendo, que é o 70%. Então, o que significa? Vou falar de cada um. O 70% é olhar ali a pessoa que consegue entender a realidade da rotina da organização, vivenciar ali junto com a equipe a prática do que ali aquela empresa desenvolve, observar uma rotina e a partir dali construir um programa de treinamento que compartilhe mesmo das necessidades de desenvolvimento, visualizando a prática, a rotina de toda a equipe, né? Os 20% é observar o social. O social é como as pessoas se interagem no exercício da rotina ali na aplicação da atividade. Às vezes, quando você está fazendo o 70% ali da observação, você vê que cada pessoa na sua individualidade, às vezes está exercendo a sua atividade ok. Mas, quando você coloca na observação dos 20%, essas pessoas não estão interagindo bem. E aí, vem os 10%, que é programar uma atividade de conhecimento, uma prática de treinamento, onde some as necessidades percebidas ali na prática, com as necessidades percebidas ali do social, e construir um treinamento muito mais, assim, global, conseguindo aplicar ali a resolução de problemas talvez pequenos. E nessa percepção maior da rotina, ele é ali solucionado com uma visão 70, 20 e 10. Compreende?
Sim. Então, se nós fôssemos aqui mensurar, nós podemos dizer que o modelo dessa metodologia é criar um aprendizado contextualizado e contínuo, conectado ao desenvolvimento das atividades diárias. Exatamente, contextualizado e contínuo. Então, assim, como a gente está aqui trabalhando a formação dos nossos alunos e das pessoas que estão aqui nos assistindo, essas são as palavras. Então, quando a gente preocupa no tema do nosso episódio, que é design, né, de treinamento, então o que nós precisamos fazer? Precisamos de fazer uma análise das necessidades de treinamento. E essa análise ela é feita na percepção do 70, do 20 e do 10, que resume-se dessa forma como você está falando. Contextualizar ali uma rotina, né? Já dei o exemplo da questão de vendas. Então, não é só o vendedor, é o produto que chega, é a pessoa que entrega. Então, é toda a contextualização. E nesse treinamento, nós não podemos vislumbrar apenas pessoas que estão chegando na organização. São as pessoas que também estão ali ao longo dos anos, ao longo dos meses, que precisam estar dentro da mesma percepção para que seja um círculo ali fechado, né? E aí nós, fortalecendo o que você disse, nós vamos ter então a firmeza da contextualização e o aprendizado contínuo. E quando a gente fala nesse aprendizado contínuo, professora Fernanda, eu percebo que um erro crasso que nós cometemos é de não demonstrar para as pessoas que estão participando do treinamento essa continuidade do tema, a interlocução entre um tema e outro, por mais que muitas das vezes eles estejam utilizando essa metodologia do 70, 20, 10, na mente daqueles que estão participando, o conhecimento fica bipartido. E a partir do momento que a gente biparte o conhecimento, a gente tem a tendência a não gerar um conhecimento e a gerar informação, né? Quais cuidados a gente deve ter quando a gente for elaborar um programa de capacitação continuada dentro de um ambiente onde nós estejamos inseridos? Olha, as empresas agora, eles estão mudando, né? Felizmente. Então, assim, há uma socialização maior entre líderes e liderados, né? Mas, assim, na elaboração do treinamento, nós temos que ter a composição das pessoas de várias áreas, né? Então, que tem uma visão de tudo aquilo que é necessário para melhorar para todos os lados, né? Tanto para a equipe gestora, direção, para os colaboradores. A grande pergunta é, qual a dificuldade em se atingir essa meta específica? Nós não podemos também querer atender 10 dificuldades, 10 situações ali no modelo de capacitação e de treinamento, né? Isso não é eficiente. Então, por vezes, a organização consegue perceber uma situação que realmente está causando um problema maior. Então, perguntar para aquelas pessoas que executam a tarefa, desde o início ali, tentar filtrar mesmo e, a partir desse conhecimento, né, dessa dificuldade, montar estratégias de aprendizagem. E não, assim, como você falou, de mais um momento de informação. A questão da informação por si só faz parte dos treinamentos anteriores, e aí sim nós podemos usar a palavra antigos, que não tem a menor eficiência de chegar expondo o conteúdo. Então, por isso que o 70, 20 e 10, ele retoma isso. Olha, gente, vamos identificar ali a prática, conversar com as pessoas e saber o que precisa ser transformado em um conhecimento aprofundado. Porque às vezes as pessoas têm o conhecimento, ele precisa ser aprofundado, né? E eu entendo também que toda essa nossa elaboração de um programa de capacitação continuada, de treinamento, ele tem que ter ligação direta com o planejamento estratégico da empresa. Exatamente. É óbvio que nós sabemos que na dinâmica do dia a dia podem surgir alguns temas que não estão ali previstos e que vão ter que ser inseridos pela necessidade do momento. Mas ter essa linha MES para a condução do programa faz toda a diferença, né? Então, faz toda a diferença. E é o que nós falamos. Existem momentos, né, específicos que tem que tratar um problema mais crítico dentro da organização e mesmo assim a gente consegue aplicar essas metodologias. Nós vamos ter oportunidade aqui junto dos nossos alunos de falar de outras metodologias, mas hoje o nosso objetivo é mostrar e falar exatamente isso, o quanto é importante, né, por meio da experiência prática ali, resgatar o que é necessário transformar em conhecimento, né? Então, quando falamos neste processo de
gerarmos um programa de treinamento, nós temos que escolher a metodologia, Exato. temos que escolher o próprio método, e tanto um quanto o outro tem que estar atrelado diretamente às necessidades do momento e ao planejamento estratégico do local onde nós estejamos inseridos. Exatamente, professora. Com isso, nós queremos agradecer a sua participação, professora Fernanda, mais uma vez aqui conosco, trazendo para a gente não apenas informação, mas sim conhecimento sobre o processo de desenvolvimento contínuo e aprendizado. Até o nosso próximo episódio. Até!